Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Antes da gente dar início aqui ao nosso vídeo de hoje, com todas as notícias, informações e novidades do nosso Vascão, como a gente sempre faz, eu queria já pedir primeiro desculpas, porque provavelmente nos próximos vídeos eu vou estar com a fala um pouco mais lenta. Ontem eu, infelizmente, acabei tendo que passar por um procedimento cirúrgico, né? Como vocês sabem, eu tô com um problema bem sério na minha coluna cervical, no nervo C7. Ontem acabei por uma crise muito forte de dor, né? Sem conseguir dormir há mais de 5 dias, tendo que passar por esse procedimento aqui, um procedimento bem delicado, bem sério, né? Bem arriscado, mas no final das contas as coisas caminharam de uma forma positiva. Parece que eu vou conseguir me recuperar sem ter que fazer algo mais sério, né? Mas então já pedir desculpas e agradecer a todos aí as orações, as mensagens positivas. Porra, outro dia eu me debulhei em lágrimas aqui de tanta mensagem de carinho, de amizade, de pessoas que eu nem conheço, né? Que seguem a gente aqui e que estão aí rezando pela minha pronta recuperação. Então, muito obrigado aí pela ajuda de vocês. Mas enfim, o vídeo de hoje tem muita notícia, tem muita informação. Vamos falar um pouquinho sobre a situação de demissão, né, do segurança Betinho, né, que acabou se envolvendo na semana passada, né, naquele cenário de briga, com confusão com o torcedor lá em Brasília. Vamos falar também sobre Léo Jardim, porque Léo Jardim aí parece estar despertando interesse de clubes brasileiros e clubes de fora do Brasil. Pois é, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre um zagueiro que é capitão de uma seleção africana que do nada hoje aí começou a seguir o Vasco nas redes sociais, que pode ser um indício, né, de uma negociação aí com o Vasco para a janela internacional de transferências agora no meio da temporada. Vamos falar sobre a situação de Fernando Diniz. Vamos também trazer novidades sobre a briga, né, sobre a confusão entre Edmundo e Pedrinho. E vamos trazer todos os detalhes também, obviamente, sobre o jogo, né, de amanhã entre Vasco da Gama e Puerto Cabello, né, o Vasco que já está lá na Venezuela para essa partida importante, né, jogo que pode colocar o Vasco na liderança da competição. Então, primeiramente, agradecer mais uma vez, pedir para a galera que puder deixar o like no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, seja bem-vindo, né? Aqui todo dia tem vídeo, tem informação, tem novidade para vocês, então corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho, dá essa moral pra gente. E bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre Sub-17, cara, porque daqui a pouquinho, falta pouco aí para a final da Copa do Brasil Sub-17, né? Vasco e Bahia, jogo aqui no Rio de Janeiro, né? O jogo terá transmissão da Vasco TV, partida que vai começar agora às 6 da tarde, né? Então, pô, acho que todo mundo que puder, né, tiver celular aí, bota para assistir. Uma molecada muito boa, muito forte. Molecada ali, realmente um time muito, muito preparado, garotos fortes, um atacante ali, cara, que me chama muita atenção. Então vamos estar na torcida, vamos estar acompanhando de perto aí essa final. Eu vou tentar, se eu estiver me sentindo bem, né, se eu estiver sem dores, eu vou tentar entrar ao vivo ali a partir das 8 da noite para a gente falar um pouquinho aí, não só sobre a final da Copa do Brasil Sub-17, mas também sobre outros assuntos importantes aí que a gente tem, né? Como eu falei, negociações, o jogo de amanhã. Então, eu vou tentar entrar ao vivo às 8 da noite para a gente poder fazer essa resenha. Mas seguindo o vídeo aqui agora, falar sobre uma demissão, né? Como vocês se lembram, no último final de semana, o Vasco encarou o Palmeiras lá em Brasília. Um dia antes do jogo, nós tínhamos uma cena lamentável, né, cara? O segurança do Vasco, Betinho, que, cara, eu conheço pessoalmente, cara que, assim, não vou falar que é meu amigo, mas é um colega, já conversei com o Betinho diversas vezes. Betinho tem um coração gigantesco, um cara que é vascaíno pra caramba, já foi membro da Força Jovem, um cara que, cara, é um pai de família, é um cara que é muito gente boa. Vou ser bem sincero pra vocês, o Betinho é um cara que ama o Vasco, já protegeu o Lucas Piton recentemente dentro de campo, né, de agressões contra um jogador do Atlético Paranaense, mas perdeu a cabeça, né, cara, agrediu um torcedor. Isso não condiz, nunca a agressão deve ser feita, independente de qualquer coisa, ainda mais ele como segurança do Vasco, né? Ainda mais ele ali
representando o Vasco, nunca poderia, né, ter agredido o torcedor naquele momento e acabou sendo demitido, né, cara? Acabou sendo sendo desligado do Vasco. Desejo toda a sorte do mundo, como eu falei. Eu tenho certeza que o Betinho se arrependeu dessa situação. Se ele pudesse pedir desculpas para o torcedor, ele pediria. Se já não pediu, de repente até já conseguiu pedir desculpas aí para o torcedor. Eu acho que o Vasco, como clube, como instituição, deveria convidar esse torcedor de Brasília para vir a São Januário, assistir um jogo. Enfim, eu acho que pelo menos como um símbolo, né, cara, de perdão ali, de desculpas, né, cara. Acho que aquela agressão ficou muito feia, né, para a instituição. Eu acho que o Vasco deveria fazer algo desse tipo e de repente até fazer um encontro ali, né, pro próprio Betinho, que já foi demitido, pedir desculpa publicamente. Eu acho que seria bacana, como uma forma realmente aí de não gerar, né, de não gerar confusão, de mostrar que o Vasco está tentando se unir, né? Eu pelo menos penso dessa forma. Mudando de assunto agora, falar um pouquinho sobre a situação do treinador Fernando Diniz, né? Muita gente querendo saber, já fechou, não fechou. Eu já trouxe para vocês aqui e repito, a informação que eu tenho, que foi a informação trazida pelo jornalista Carlos Berbet, que trabalha com a gente aqui no canal e que faz um trabalho sensacional, cara, que o Vasco já tem um acordo financeiro com o treinador, com toda a sua comissão técnica, né? Parece que já existe ali um denominador comum. E agora faltam aí detalhes, né, cara? Sempre tem muita coisa envolvida, tempo de contrato, multa rescisória, jogadores, de repente, que o Fernando Diniz gostaria de contar, né? Gostaria de contratar no meio da temporada, de repente jogadores que estão no elenco, que o Fernando Diniz não queira contar. A gente não sabe a situação do Coutinho, por exemplo, né? Se vai renovar, se não vai, de repente está na mesa ali de negociação, por exemplo, uma situação. Aí, será que a gente renova com o Coutinho e paga 1,5 milhão de salário para ele? Ou será que a gente não renova com o Coutinho, pega esse dinheiro e reinveste em outros jogadores? Pode ser que esteja na mesa de negociação. Realmente é difícil, né? É difícil da gente saber, mas as negociações seguem acontecendo. Acredito que vai fechar. Eu acho que é o nome que o Pedrinho quer, é o nome que todo mundo dentro do Vasco hoje pensa, né, ser a melhor opção, pelo fato da gente ter um mês, né, pela frente aí de trabalho durante a paralisação da Copa do Mundo de Clubes. Desculpa a dor aí, tá difícil, a dor pegou pesado aqui agora. Mas vamos lá, falar um pouquinho sobre a situação de mercado da bola, cara. Surgiram rumores que o Palmeiras teria interesse na contratação do Léo Jardim. Pois é, você vai perguntar, pô, Mário, mas o Palmeiras tem um goleiro de seleção brasileira. Pois é, mas o Palmeiras é um elenco que tem vários jogadores de seleção brasileira, seleções aí de vários lugares do mundo, né? Não sabemos se o Palmeiras vai negociar o goleiro titular deles ou não. Surgiu esse rumor ontem lá em São Paulo, né? Na imprensa de São Paulo, que a Leila Pereira poderia tentar fazer uma proposta para tirar o Léo Jardim do Vasco. Porém, tem uma situação, o Léo Jardim vai atuar 7 jogos, então não vai poder sair no meio do ano, né? A não ser que ele pare de jogar agora, enfim, não sei a situação, a não ser que seja pro ano que vem. E também existe interesse de clubes do exterior. Isso sim poderia acontecer agora no meio do ano, tá? O Léo Jardim não tem questão de quantidade de jogos. Se vier um clube do exterior querer tirar o Léo Jardim do Vasco, aí sim pode acontecer. Lembrando que a multa rescisória do Léo Jardim para clubes de fora, né, da Europa, dos Emirados Árabes, dos Estados Unidos, é uma multa de 40 milhões de euros. Acredito que nenhum clube vai pagar esse valor num jogador de 30 anos, mas se chegar aqui no Brasil pagando ali, sei lá, 15, 20 milhões de euros, muito difícil do Vasco segurar o jogador, ainda mais, né, tendo em vista a crise financeira que o Vasco tem nesse momento, né? O Vasco hoje tem um goleiro reserva, que é o Daniel Fusato, que é um bom goleiro, com passagem por Palmeiras, passagem por seleção brasileira, passagens por clubes lá da Europa, né? Eu acho que caso o Vasco venha vender o Léo Jardim por um valor estratosférico, um valor que não dê para segurar, né? Como eu falei, sei lá, 20 milhões de euros, que hoje aí é mais de 100 milhões de reais, eu acho que o Vasco poderia sim, né, testar o goleiro reserva, tendo em vista que nós temos na base 2 super goleiros, né? Um goleiro do Sub-20, que é o Felipe Gabriel, que é um moleque que vai ser um goleiro de seleção brasileira com toda certeza absoluta do mundo. E temos ali outros meninos ali do Sub-17, o próprio goleiro reserva do Sub-20, que é um bom goleiro também, que poderia ser utilizado. E agora falar sobre um outro assunto interessante aqui, cara, de mercado da bola. Um zagueiro, que é o zagueiro titular
e capitão da seleção da Angola, chamado Kialanda Gaspar. Pois é, do nada, hoje, esse zagueiro de 27 anos, né, que atualmente joga no Lecce da Itália, ele acabou começando a seguir o Vasco nas redes sociais, ali no Instagram. E geralmente, cara, quando isso acontece, não estou falando que com certeza absoluta, né? Mas quando existe, né, essa interação, né, essa questão do jogador seguir o clube ali, geralmente pelo menos tem uma conversa, tem uma negociação em curso, né? Então pode ser que o atleta venha a ser, né, contratado pelo Vasco nessa janela internacional de transferências. Um zagueiro muito alto, muito forte, com uma saída de jogo muito boa, né? Eu assisti ali os melhores momentos dele agora antes de eu gravar o vídeo, né? Então, interessante, né? O nome dele é Kialanda Gaspar, ele é jogador da seleção angolana. Quem quiser depois dar uma olhadinha, né? Dar ali uma checada ali para você poder também se atualizar sobre esse atleta que pode acabar chegando aí, né, nessa janela do meio do ano. E agora falar um pouquinho sobre aquela treta, né? Aquela confusão. Ontem o Edmundo, ídolo, torcedor do Vasco, um dos meus maiores ídolos aí, né, como vascaíno, ele, cara, chutou o balde, né? Como vocês sabem, o Edmundo, ele tinha uma proximidade, uma amizade, né? O Edmundo era irmão do Pedrinho, do Felipe, mas parece que a situação ali ficou ruim, né? Parece que o caldo azedou. O Edmundo é um cara muito estourado, como vocês sabem, já brigou com o Romário, já brigou com um monte de gente. Mas, cara, o Edmundo é um cara que é muito vascaíno, isso a gente não pode tirar dele, né? O Edmundo é um cara que realmente ele sempre tá ali para brigar pelo Vasco, é um cara que sempre tá disposto a ajudar o Vasco. E ontem ele foi expulso do grupo político do Pedrinho, que é a Sempre Vasco, né? E durante esse processo de expulsão, o Edmundo acabou gravando um vídeo e, cara, prometendo briga, prometendo aí expor coisas ali que o Pedrinho não está preparado para que essas coisas sejam expostas da atual diretoria, né? O Edmundo fez uma ameaça falando o seguinte, né? Eu disse para o Pedrinho várias vezes que ele não deveria me ter como inimigo. E eu sei de muita coisa errada de dentro da diretoria, né? Então o Edmundo prometendo soltar algumas bombas, né? A gente fica na guarda, agora que o Edmundo fez essa promessa, fez essa ameaça, eu acho que ele deveria vir a público e falar pelo menos alguma coisa, né, cara? Porque quando você ameaça, você tem que soltar, senão o Edmundo vai sair dessa história aí também de uma forma um pouco estranha, né? Falou e depois não fez nada. Então, vamos seguir acompanhando, vamos seguir aí de olho, né? Porque dois caras que eram muito amigos e do nada surge essa situação, né? O Edmundo falando que se arrependeu muito, né, de ter indicado o Pedrinho como candidato a presidente, né, que ele mesmo deveria ter sido candidato e prometendo, o Edmundo prometeu que na eleição do ano que vem ele virá para ser oposição ao Pedrinho. Não falou se vai vir como presidente ou se vai apoiar alguém aí para tentar, né, tirar o Pedrinho do cargo de presidente do Vasco. Então, treta pesada, né? Nunca imaginei ver Edmundo contra o Pedrinho, né? Dois caras que eram super amigos. Mas é isso. Agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso vídeo. Muito obrigado mais uma vez. Pedir para a galera deixar o like, se inscreva no canal e obrigado pelas orações aqui. Se Deus quiser, Papai do Céu vai abençoar. Eu vou estar bom já já aí para voltar com tudo aqui com vocês. Um abraço, tamo junto.